Hoje é o segundo dia do segundo semestre do ano. Metade de 2022 já foi. Só uma perguntinha. E as promessas e esperanças formuladas na virada do ano ainda estão de pé? Estamos colocando em prática aqui as coisas conforme nós planejamos ou já desistimos? As coisas não estão saindo conforme esperado? Verdade, há problemas, né? Inflação alta, orçamento apertado, problemas aqui, ali, família, saúde. Faz parte. Esperança e fé são necessárias, porém não podemos fugir, muitas vezes, de uma realidade que teima em não se apresentar de acordo com os nossos desejos. Confiemos em Deus e sigamos em frente. Provas, expiações, lições, aprendizados, crescimento, evolução. Nada de tristeza, desânimo ou revolta. Somos filhos de Deus e nunca estaremos sós ou desamparados. Algumas situações não dependem de nós, são imposições do mundo em que vivemos. Mas a maneira como enfrentamos essas situações, isso sim é da nossa inteira responsabilidade. Feliz segundo semestre de 2022 para você, para a sua família, para os seus amigos. Bem, hoje nós destacamos em nosso programa, no quadro Reflexões de A a Z, subtemas iniciados com a letra E. São eles: experiência, ecologia e equilíbrio. Bom programa a todos. Nosso quadro Reflexões de A a Z de hoje, nós vamos falar aqui, falei antes, vou repetir, sobre experiência, ecologia e equilíbrio. São três temas ou subtemas distintos, né? Vocês já sabem disso, como é que funciona o nosso quadro. Vamos ver aqui qual a contribuição que os meus companheiros de apresentação de hoje, a Rose e o Humberto, voltando aí depois de um longo tempo ausente, e que vai também trazer a sua colaboração, a sua contribuição. Não sei quem quer. Vou começar pela Rose aqui. Vamos falar então um pouquinho sobre experiência. O que tem experiência com o espiritismo ou com o espírito? Não está me chamando de mais velha, né? Com certeza, experiência adquirida. Não, é absoluto. O que é experiência, né? Não, também não faz mal. O que é experiência, né? Aquilo que você vivencia e incorpora na tua personalidade, na tua bagagem do espírito. Como é que a gente aprende na vida? Nós podemos ter um aprendizado teórico, lermos a respeito de assuntos. Naturalmente, não vamos vivenciar todas as situações possíveis para adquirir experiência e poder tomar decisões e como nos direcionarmos, né, na solução delas. Mas me parece que quando nós aprendemos fazendo, agindo, né, pela experiência, nós gravamos na nossa memória do espírito toda a bagagem necessária para aprimorarmos o nosso processo cognitivo, o nosso processo de resolução, o nosso direcionamento para o estágio futuro, ainda longínquo, né, da sabedoria. Me parece, pela análise, né, das nossas próprias vidas e pelo conhecimento da reencarnação, que essa foi a forma como Deus escolheu nos educar. Pela experiência adquirida, aprendizagem pelo fazer, pelo agir. Como ele fez isso? Nós somos criados simples e ignorantes, né? Mônadas espirituais, princípios ligados talvez ao cristal, às plantas, aos animais, até chegar ao estágio humano, em que adquirimos autodirecionamento, autoconsciência e, portanto, liberdade. Como é que nós gravamos ao longo desses milênios, né? Como é que nós cravamos o nosso processo evolutivo? Pelas experiências. Aquilo que dá bom resultado, a gente tende a repetir. Aquilo que o resultado é prazeroso, se torna hábito. Isso é aprendizado. Aquilo que o resultado é ruim, negativo, doloroso, a gente evita, porque a gente foge daquilo que não nos dá prazer. Essa é a nossa natureza. E Deus escolheu
nos educar assim. Ao longo dos milênios e já no estágio humano, quando reencarnamos, já livres, né, razoavelmente, ou pelo menos autoconscientes, e direcionamos os nossos passos num estágio, numa direção que não está de acordo com as leis divinas, não atende à necessidade comum, fere o direito alheio, nós temos resultados dolorosos nesta vida mesmo ou em outras experiências espirituais. E aprendemos pela experiência adquirida que aquela conduta não compensa. Pelo contrário, quando nós optamos por estar em harmonia com a lei divina, que parece nos conduzir para o altruísmo, para a abnegação, pelo trabalho em benefício da comunidade, do coletivo, nós temos resultados positivos e adquirimos condições de felicidade interior desde agora e por futuro maior, que nos levam a repetir aquele tipo de conduta. Então Deus escolheu nos educar pelo resultado das nossas experiências. E me parece que, portanto, né, esse é um método educativo por excelência, porque se Deus escolheu, tem que estar certo. É o melhor, né? A Rose brincou ali, Humberto, eu vou pedir para você falar sobre ecologia, começar com ecologia, mas se quiser comentar alguma coisinha desse tema ainda, porque ela brincou ali sobre criando digamos assim, uma conexão, uma associação entre idade, experiência e idade. É claro que foi uma brincadeira, até porque a gente sabe que a experiência, principalmente do espírito, ao longo das reencarnações, ela não tem muito a ver com o momento que ela foi criada por Deus. Exato. Por quê? Porque depende do avanço que cada um faça, acelerando ou se retardando no meio do caminho, né? E, por outro lado, a própria criança, muitas vezes, ou o jovem, às vezes tem um jovem de um adolescente, ou um jovem de 15, 20 anos, que tem muito mais conhecimento e experiência trazido de vida passada ou não, porque nessa ele também pode ter adquirido muito mais do que uma pessoa de idade que não aprendeu nada na vida porque não se interessou, né? Mas eu não sei se depois até a gente pode voltar para fazer um apanhado dos três temas, para a gente não se perder muito, devagar muito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ecologia, que é o segundo subtema. Então, a ecologia, a gente, veja bem, a vida, ela usa da natureza material para se manifestar, né? E a ecologia, essa ciência da vida, ela é necessária justamente para preservar toda essa estrutura da natureza para que a vida continue se manifestando. O que ocorre? Ainda não é muito valorizado esse entendimento, ou mesmo os procedimentos, ou a preservação da ecologia. Eu falo como um todo, né? Porque a ecologia, quem estuda ecologia, estuda todo o encadeamento da máquina, da natureza, estamos falando do nosso planeta. Sim. Aqui, né? A natureza é muito maior, mas vamos dizer, nós estamos falando da ecologia colocada no nosso planeta, na economia do nosso globo, né? Que tem os frutos da natureza, mas ela precisa ser alimentada, sim, ser preservada e ser multiplicada para manter a vida, para preservar essa vida que se nutre dela para se manifestar no planeta. Então, como está tudo encadeado, até o chamado efeito borboleta, né, a gente não dá muita atenção para isso. Então, não é necessário exatamente que alguém faça parte do Greenpeace e vá lá derrubar navio e, né, nada contra também. Não, nada contra também, né? Mas eu digo em termos de ação, né, de cada um de nós, a visão do cidadão perante a ecologia. Não estou criticando o Greenpeace. Às vezes os métodos deles são radicais, né? São radicais. Daí por outro extremo, né? Exatamente. Ou mesmo assim, eu citei isso dizendo que a preservação, vamos dizer, o movimento ecológico de cada um de nós não precisa ser uma atitude global tão grande que a gente não consiga exercitar. Cada um fizer a sua parte. É exatamente essa ideia. A ecologia está no nosso dia a dia. Eu penso assim, a nossa responsabilidade com a ecologia está no nosso dia a dia. A minha responsabilidade de não jogar o lixo no chão, a minha responsabilidade de não incendiar lixo lá no terreno vazio, né? O meu comportamento no dia a dia. Então eu penso que a ecologia ela tem que ser uma matéria tratada no comportamento
das crianças, dos jovens e, claro, dos adultos também, mas tem que ser cultivado. O Livro dos Espíritos trata alguma coisa até desse ponto, né? Quando ele fala da nossa evolução pessoal, ele diz que o nosso processo evolutivo, as limitações, os desafios, os trabalhos que a gente desenvolve, tem um duplo objetivo: aprimorar o nosso próprio espírito em condições de felicidade individual, realização pessoal, e nos colocar em posição de sermos úteis à harmonia do universo. Me parece que o treinamento do respeito à natureza, através do conceito, do estudo e da prática dos cuidados ligados à ideia da ecologia, nos preparam para isso. Quando nós educamos as nossas crianças para respeitar o meio ambiente, nós estamos preparando esse espírito para executar a sua parte na harmonização do meio em que ele vive, sim, que é parte do universo. É isso que eu ia perguntar para ele o seguinte: onde que exatamente qual é o ponto de conexão da ecologia com o espiritismo, né? Você falou ali que a Terra é a nossa casa planetária, usou termos diferentes, mas a ideia é essa. E realmente, mas aí é o espírito, por que os espíritos deveriam ter uma consciência? Talvez possuam, mas tem que passar isso adiante também, essa ideia. Aí que tá. Fazer a sua parte é fundamental, é dever absoluto. Mas se ele puder ir um pouco além e participar também da coletividade, sim. Né? E, por exemplo, se a pessoa tem esse grau de consciência e tem um pouquinho de tempo, não precisa nem ter recurso material, mas tiver um pouquinho de tempo, a Rose gosta muito desse tipo, que a gente acaba embrenhando-se no tipo de ação que ela desenvolve, de reunir, ela falou em crianças, mas também os adultos, de educá-los, né? No sentido de... Então a gente vai estar avançando um passo além, faz a nossa parte e ensina os outros a fazerem. Por quê? Porque realmente a Terra precisa ser preservada, porque a gente está reencarnando aqui. Nós voltaremos aqui, provavelmente quase todos, sem exceção, voltaremos. Depois vamos encontrar o mesmo lixo que a gente deixou aqui. Fora que também o princípio espiritual evolui, segundo o Livro dos Espíritos, né? Desde o reino mineral, ligado ainda que coletivamente, porque ele falou que se encadeia, eu lembrei dessa... Então você está respeitando a obra divina naqueles seres da criação que não são inferiores, estão apenas num estágio diferente de desenvolvimento. Um processo natural, né? Um processo natural. Pois se der um tempinho, a gente volta mais um pouquinho para fazer, como eu disse, um apanhado. Vou começar por aqui agora, para introduzir o nosso terceiro tema, que é equilíbrio. O que tem a ver com o espírito, com o espiritismo, equilíbrio? Por que temos que tipo de equilíbrio é requerido de cada um de nós? Eu vejo o equilíbrio como um princípio de vida até, porque o equilíbrio eu acho importante em todos os setores da vida. Você tem que ter o equilíbrio alimentar, o equilíbrio emocional, o equilíbrio entre o meu trabalho e a minha família. Na verdade, o equilíbrio, eu acho que é uma luta constante, né? Nenhum de nós é uma pessoa que tem um equilíbrio e que consegue ter essa capacidade. Imagino eu nunca refleti sobre outras pessoas, mas sobre mim eu reflito. E eu sei que esse equilíbrio é muito difícil porque nós temos tendências. Então, às vezes eu tenho uma tendência ou um objetivo e me foco naquilo e eu perco o equilíbrio. E a vida material nos cobra muito. Nos cobra, né? O próprio trabalho, os objetivos materiais. Aí eu me desequilibro e deixo minha família um pouco de lado, deixo meus amigos, o lazer, né? A matéria com o espírito, esse equilíbrio também, né? Esse equilíbrio Nós falamos aí em programas anteriores, Humberto, sobre estar no mundo sem ser do mundo. É isso, né? É difícil você estar sem se deixar contaminar, às vezes por muita coisa, por muitas exigências que a vida material nos cobra. Né? Por isso que esse equilíbrio está em todos os setores da nossa vida, né? Porque para mim, estar no mundo, mas não ser do mundo, exige que eu faça minha parte aqui, mas que eu constantemente tenha consciência de que eu sou um ser espiritual. Exatamente. E que eu tenho outros objetivos além dos materiais. Né? Para manter o equilíbrio, você tem que escolher o foco. Se você escolhe o foco na vida material, na realização humana, gente, quem a gente ama desencarna, morre, ou a gente às vezes se separa. Acontece, né, na vida humana. Você tem um bom emprego, pode perder, né? Tua casa pode pegar fogo. Então, tudo que é material, por sua própria natureza, é efêmero.
Se você foca nessas coisas apenas, não que elas não sejam importantes, seu equilíbrio facilmente se desfaz, se rompe. Porque elas são efêmeras, elas têm por sua natureza serem passageiras. Né? Não são passíveis da gente manter, a gente não tem como agarrar nem as pessoas, quanto mais objetos. Né? Eles se perdem no tempo, ficam. E quando nós focamos no objetivo espiritual da vida na Terra, na reencarnação como um processo evolutivo milenar, né? No nosso objetivo de construção espiritual, quando nós perdemos alguma coisa, como diz o Evangelho, é como um rico que perde uma pequena quantia. Você sabe que aquilo faz parte do jogo da vida. Né? E que você vai estar rodeado dos seus afetos pela imortalidade afora. Ninguém se perde realmente, ninguém, se houver amor realmente. Então, isso nos dá condições de manter o equilíbrio. Se o nosso foco é a vida terrena, a perda de um ente querido, a perda de uma coisa que prezamos muito, a perda de um emprego, são tragédias. Para quem tem foco na vida espiritual, são perdas, são sofridas. Às vezes demoramos anos para nos recuperar, mas o foco é diferente, então a escala de valores é diferente. E por isso, a condição de manter o equilíbrio é um pouco menos difícil, embora seja uma luta constante. Até porque a gente tem aí os recursos da oração, da meditação. E o conhecimento da finalidade. E de se ocupar, inclusive, com o aplacamento da dor alheia. Porque quando a gente olha só para nós, então tudo fica ampliado, né? Potencializa a nossa dor. Agora, e o trabalho também. É uma coisa interessante. O trabalho é uma terapia. É impressionante como eu sei, falo por experiência própria. A gente está não estamos falando aqui de grandes problemas, tal, de grandes ocorrências. Mas o dia a dia, porque a rotina às vezes está mais pesada e você não está com tanta disposição naquele dia, naquela semana e tal. Mas depois que você mergulha de cabeça no trabalho, você esquece, né? E pelo menos comigo funciona muito bem a terapia laboral. É isso? Laboral, né? Isso aí. Você quer comentar mais um pouquinho? Tem um minuto aí. Esse equilíbrio que eu acho que talvez seria o objetivo do ser humano, de a gente alcançar, seria ter o essencial, viver com o essencial. Eu imagino que é isso, tá? Porque você tendo o essencial da matéria, é aquilo que você precisa, vai te sobrar muito tempo para o estudo, para o trabalho desinteressado, enfim, para a ecologia, né? Trabalhar pela ecologia. Sim. E outros objetivos grandes, né? Objetivos nobres que eu posso ter, eu terei tempo para tudo isso. Porque hoje, eu observo por mim, a maior parte do meu horário, do meu tempo, é dedicado ao trabalho remunerado. Né? Então, isso me faz concluir que eu tenho mais do que eu preciso. Né? Então, eu acho que o equilíbrio seria esse, entre a matéria e o espírito. Ter o essencial do material, nós trabalharemos menos, a sociedade não precisaria ter tantas riquezas ou ter um PIB tão grande, uma vez que as pessoas necessitam se alimentar, morar, se vestir, não é verdade? Claro que ainda é uma utopia. Uma roupa de cada vez, né? Um teto basta, um prato para cada um. Isso, Os espíritos já nos falavam que a felicidade, né, em relação à vida material é a posse do necessário. Do necessário. Bom, nosso A a Z de hoje fica aqui, a gente volta daqui a 2 semanas e tem ainda outros quadros na continuação. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em Perguntas e Respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro Fonte Allan Kardec, vamos falar de alma a penar. A maioria de nós já falamos ou costumamos falar como palavras sinônimas morte e desencarnação. Porém, há uma diferença. Quando chega o nosso momento de fazermos a passagem, nem sempre, quando o nosso corpo falece, nós realmente seguimos para a verdadeira pátria.
A desencarnação é justamente esse desenlaço do espírito com a matéria para que ele possa seguir adiante. Mas o que isso tem a ver com alma a penar? Bem, todos nós somos aqui na Terra ou no outro plano peregrinos ou andarilhos. Será que eu e você somos peregrinos ou passamos a nossa vida como andarilhos? Ou seja, aquelas pessoas desfocadas, perdidas, que fazem a sua trajetória, mas sem ter um endereço, sem saber que rumo tomar. Já o peregrino é aquele focado, que tem uma finalidade, sabe onde quer chegar. Não há diferença entre quem está aqui ou está acolá. Porque se aqui estamos como andarilhos, ao desencarnarmos, ou melhor, quando a morte do corpo chegar, permaneceremos andarilhos. Porque não sabemos para onde ir. Muitas vezes não temos nem a noção de que agora estamos neste corpo, não estamos mais neste corpo material. Pensamos estar ainda aqui, na Terra, encarnados, quando já não é a nossa realidade. São os chamados encostos. Já ouviram falar? Já disseram sobre isso, já falaram sobre isso. Nossa, acho que eu estou com um encosto, porque nós temos a sensação, e muitas vezes aqueles que estão conosco na caminhada, quando chega o seu momento, se sentem dessa forma e permanecem ao nosso redor. A questão 1015 de O Livro dos Espíritos fala justamente sobre isso, sobre os espíritos errantes, aqueles que ainda sofredores, desiludidos, que não sabem do seu caminho, mas que ao nos contatar, muitas vezes nós podemos auxiliar através da nossa prece, através do nosso compromisso em esclarecer muitas vezes pelo pensamento, através dos sonhos, ou encaminhando aqueles seres que estiveram conosco uma vez encarnados para que eles possam prosseguir a sua jornada. A alma a penar somos todos nós que não sabemos onde queremos chegar, que estamos perdidos. A diferença é que podemos ser realmente uma alma a penar, ainda aqui, encarnados, ou somos aqueles que, embora no corpo físico deixado de lado pela morte, permanecemos aqui ao lado dos demais, no ambiente familiar, muitas vezes no trabalho, tentando fazer aquela reconexão nos seus caminhos que fazia diariamente. Essa é a diferença. Será que eu e você somos alma a penar ou somos verdadeiros peregrinos, focados na nossa finalidade aqui na Terra, para que realmente, ao desencarnar, estejamos desencarnados e possamos prosseguir a nossa evolução no retorno à casa do Pai. Fiquem com Deus, uma boa semana com muita luz e muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Olá, hoje no quadro Cristo e nós no terceiro milênio, nós iremos ver aquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18º. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós iremos ver nessa passagem que Jesus vai afirmar o seguinte, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quando nós lemos assim, nós ficamos um pouco assustados, porque geralmente uma pessoa muito religiosa, que se diz, que se passa por muito religiosa,
ela diz muito o nome do Senhor. Tudo ela glorifica. Será que nós, quando estamos fazendo isso, estamos realmente sendo fiéis ao Senhor? Estamos sendo fiéis na observação das leis de Deus? Então, para ilustrar o nosso quadro, vou contar uma pequena história para vocês que é do livro Alvorada Cristã, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. É o seguinte, chama O Servo Feliz. E chegou-se no céu algumas pessoas muito distintas. Um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. E para recebê-los então no céu, veio um emissário divino e pergunta então o que eles queriam. O marechal se adiantou e falou que ele tinha vindo de terras muito distantes e que ele havia conquistado muitas medalhas por mérito e que ele tinha vencido muitas batalhas, eliminados inúmeros inimigos e que ele era uma pessoa que recebera inúmeras homenagens, inclusive com bustos em praças públicas. O anjo, ouvindo tudo aquilo, perguntou a ele, o que queres? Ah, eu quero entrar no céu. O anjo, muito sério, falou para ele assim, veja, existe muitos clamores na terra em respeito ao seu nome, e eles, mulheres, criança e soldados. Então é necessário que voltes até lá e olhe, certifique como foi a sua passagem pelo mundo. Depois você retorna. O filósofo, então, encheu-se de coragem, foi lá e falou, veja, eu fui um grande pensador, influenciei milhões de mentes, deixei um legado maravilhoso, o meu nome consta em todos os livros. Aí o anjo pergunta, o que queres? Quero entrar no céu. Aí ele fala, olha, é melhor você voltar lá na terra, porque muitos continuam confusos, que não sabem o que realmente é o seu pensamento pessoal ou o que é mensagem sublime. Vai até lá, resolva e depois volte. A mesma coisa, então, chegou a vez do político. Eu fui um grande político, sancionei várias leis e todos os documentos oficiais têm o meu nome. Aí o anjo, bem pensativo, falou para ele assim, o que queres? Eu quero entrar no céu. Aí o anjo falou, olha, muitos na terra clamam a sua presença e o seu nome é dito com amargura. Então, aconselho que volte ao seu gabinete, resolva essas pendências e volte. Chegou a vez do lavrador. E começou a falar, venho aqui agradecer a Deus pela oportunidade. Pela terra eu plantei arroz, feijão, batata, milho e tive o carinho dos meus filhos. E o anjo pergunta, o que queres? Eu quero voltar, continuar sendo um lavrador. Eu quero continuar plantando, se o nosso Senhor, Pai, permitir que assim eu seja. O anjo perguntou para ele assim, então venha conosco, venha porque o nosso Pai quer conversar com você, quer ouvi-lo, porque no trono do reino dos céus entra aqueles que querem trabalhar com sinceridade, sem esperar recompensa. Então, como que está o nosso Senhor?